Olá, meus lindos! Olá, minhas lindas! Uma excelente noite. Estamos agora caminhando para o 6º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. E o propósito é terminar o livro. Esse é um deles. Então, bora lá, no 6º capítulo, que está intitulado A Vida é uma Atribuição Temporária. Em Salmos 39, verso 4, está escrito: Senhor, faze-me lembrar de quão breve é Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Em Salmo 119, verso 19, também está escrito: Viverei poucos anos aqui na terra. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia está cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como sombra. Jó, capítulo 8, verso 9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. A primeira é, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. A segunda é, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver esta vida tal como ele a vê. Davi orou no livro de Salmos, capítulo 39, verso 4, o seguinte: Então, finalmente pedi a Deus, Senhor, mostra-me o quão pouco tempo tenho. Finalmente pedi a Deus, Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem seu destino final. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra, e Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporárias na terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas ainda são cidadãos de seus países de origem. É obrigatório que usem o seu cartão de registro de visitantes, o Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar o seu Green Card espiritual para lembrar que sua vida é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos. Pois pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 19 ao 20. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter outra vida. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e o agora, adotando valores, prioridades e estilo de vida terreno. Ele chama a adultério espiritual, nosso flerte com as tentações deste mundo. Ele chama de adultério espiritual o nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar aos outros, acabarão sendo inimigos de Deus. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua, adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade neste país que se apaixonasse por ele, preferindo-o à sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade, com certeza, seriam alterados. Sua atuação como embaixador seria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como o inimigo. Seria considerado um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo, em Coríntios 5, capítulo 5, verso 20. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui, mas não é. A Bíblia é clara, amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele.
Não dê espaço para o ego à custa de sua alma. Pedro 2, verso 11. Deus não quer que fiquemos apegados às coisas que estão à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que, entre aspas, inicia capítulo de Coríntios, capítulo 7, verso 31. Os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo o que ele tem passarão. Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos. Com todas as fascinantes atrações, mídias futuristas e experiências incomuns disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto que tais coisas exercem sobre a nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. O fato de a Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades e aflições e rejeições deste mundo. João 15, verso 18, 19, 16, em João 15, 18 a 19 e em João 16, verso 20 e 33, esse assunto ele configura o mesmo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e de desgosto na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca será feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá definitivamente alterar completamente os seus valores. Valores eternos e não valores temporários. Se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim comenta o diretor do filme, As Crônicas de Nárnia, entre aspas, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Assim, resume o escritor e diretor da Crônica de Nárnia. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia também diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, abre aspas, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a felicidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel, mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis são martirizados, perderam tudo o que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Eu acredito que pior que você ser decapitado, pior que você ser martirizado, pior que você ser crucificado, isso fisicamente, é você ser decapitado, é você ser preso e é você ser martirizado emocionalmente / espiritualmente. Por quê? A verdadeira felicidade, ela não consiste nas coisas dessa terra. A verdadeira felicidade consiste no que diz respeito ao espiritual. A gente consegue chegar a essa conclusão com muita tranquilidade se nós formos observar que Paulo, embora preso dentro de uma cadeia, preferiu ficar por amor daqueles que o ouviam, ao invés de ir, considerando que o ir seria muito maior, seria muito mais prazeroso. É o ápice de todo cristão. Mas mesmo assim, ele preferiu viver nessa terra somente para continuar compartilhando a mensagem de Cristo. E muitos de nós temos total liberdade de ir, de vir, de falar, de andar
de sentir, mas nos colocamos em prisões espirituais, nos colocamos em prisões emocionais, impedidos por tudo que está à nossa volta de propagar o verdadeiro evangelho. Somos, de certa forma, amordaçados por doutrinas, por pensamentos, por filosofias, por necessidade de aprovação, por necessidade de pensar o que pensarão sobre mim. E simplesmente nós nos auto-amordaçamos, nós nos auto-prendemos e nós nos auto-martirizamos simplesmente porque não fazemos aquilo que precisa ser feito. Qual dessas prisões é pior, amigo? Aquela que você mesmo coloca em você, em função de como dita a regra na sociedade? Ou a prisão que a sociedade coloca em você, na sua carne, porém faz com que teu espírito se torne cada dia mais livre? Falar de Cristo é a verdadeira liberdade. Qualquer outra coisa fora disso é simplesmente prazeres momentâneos. Você vai se divertir, vai para Disney, vai para Cancún, vai para ali, vai para lá, vai para qualquer lugar. E isso é importante. É importante desfrutar, porque tudo é a criação do Eterno. E com certeza se Ele criou, não é simplesmente para ficar ali de exibição, né? Ali no cantinho, não. Ele criou para que nós desfrutássemos. Mas são prazeres momentâneos. Tudo que você tem no final de semana é uma simples lembrança. Tudo que você tem de um final de semana onde você esbaldou, onde você curtiu, o máximo que pode acontecer, além da lembrança, é uma ressaca. Mas no que diz respeito ao que é espiritual, ele é permanente, ele não é transitório. Qualquer movimento que aquece a tua alma, que aquece o teu coração, que eleva o teu espírito, ele permanece em você por muito tempo. E é curioso que essas sensações, essas emoções espirituais, a manifestação do Espírito Santo dentro de nós potencializa o nosso resultado terreno. Porque quer coisa melhor do que você produzir com felicidade? Existe a possibilidade de você alcançar grandes resultados tendo uma vida infeliz, ou emocionalmente ferido, ou preso? Não tem como. Então percebe que quando nós nos ocupamos em viver o espiritual, que é a verdadeira felicidade, e estando num estado de genuína felicidade, tudo à nossa volta começa a ser potencializado. Nós começamos a fazer conexões com pessoas que estão à nossa volta porque elas sentem a necessidade de estar perto de nós. Porque o que está em nós é especial, é diferente. Não é sobre a roupa que você veste, não é sobre o carro que você anda, não é sobre onde você mora ou para onde você viaja. Eu sinto a necessidade de estar perto de você porque eu sinto que você é diferente. Essa é a verdadeira felicidade. É isso que realmente conta. É isso que realmente enche o nosso coração de alegria, de contentamento. Essa é a verdadeira felicidade. E qualquer outra coisa é prazeres transitórios e não permanentes. Retomando. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram a prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária os que trataram a vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria de heróis da fé, honrados por Deus. Em Hebreus 11, no verso 13 ao 16, está escrito: todos estes morreram na fé, não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas a enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra, estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. Repetindo, seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo-se pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Então,
Deus lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. A recepção que nos espera é muito mais calorosa, muito mais grandiosa do que qualquer honraria aqui nessa terra. Ser recebido por humanos é muito pequeno, visto que lá no último dia seremos recebidos pelo Altíssimo. Imagina isso. Que calorosa recepção. Você que hoje se considera uma pessoa pequena em vários aspectos da vida, financeiro, emocional, espiritual. O pouco que você fizer, não muito, fará com que a sua recepção será calorosa, será grandiosa, será feita pelo próprio Deus. Imagina, gente, que a leitura desse livro, na maior parte do tempo, na maior parte do tempo não, ele todo é pautado na palavra. Então você vê fragmentos dela em toda a leitura. O autor usa essas bases para embasar o seu pensamento, a sua interpretação. E se colocarmos em prática o que está escrito nesse livro, procurarmos colocar em prática o que está escrito nesse livro, decididamente, nós teremos uma mudança de rota muito grande. Nós seremos capazes de alcançar resultados que antes, para nós, era praticamente impossível. Isso considerando a leitura de um pequeno livro. Agora para pensar se um livro tão pequeno pode gerar tanto resultado. Imagina se você ocupar a sua vida em, definitivamente, analisar a palavra. O quanto de resultado você vai ser capaz de atingir, de alcançar. Sonhos que você não consegue sonhar porque você vê o que está à sua volta, a tua realidade não faz sentido. Nenhuma perspectiva faz com que eu chegue em tal lugar porque eu vejo o que eu estou vendo. Mas considere que o que está dentro de você vê o que você não vê. Já sentiu o que você ainda está para sentir. Então, se analisarmos a palavra no mesmo capricho, na mesma dedicação que nós colocamos a um seriado, a uma leitura qualquer, ou o tempo que nós disponibilizamos aí para navegar no Reels, no YouTube, enfim. Se nós dedicarmos metade desse tempo para analisar a palavra, o quanto nós vamos avançar na vida. Percebe que é possível. E você não precisa ser um expert, você não precisa ser... Enfim, você só precisa ser você. Entenda que todas as pessoas, de certa forma, um dia estiveram na mesma posição que você está. Ferido emocionalmente, frustrado, injuriado, nervoso, sem destino, sem propósito, sem metas, sem saber por que acorda ou por que dorme. Lembrando que quando dorme a expectativa é de que o celular não desperte. E quando ele desperta você põe soneca 10, 20, 30, 40, 50 vezes porque o levantar está cada dia mais difícil. Essas pessoas com grandes resultados um dia já estiveram nessa posição. Ou até às vezes pior. E quando eles decidiram concentrar em prosperar espiritualmente, materialmente, o estado aconteceu. Se faz necessário, embora toda a leitura do livro, ele vai versar no assunto de que a felicidade terrena não é a verdadeira felicidade. Mas se nós condicionarmos a vida espiritual, buscarmos a felicidade espiritual, nós vamos alcançar a felicidade terrena também. Nós vamos ter conquista, realizações pessoais, metas que antes eram inalcançáveis, ela acaba se tornando mais fácil de alcançar. Por que eu estou dizendo dessa forma? Se você não consegue ter uma perspectiva clara do seu futuro, ao menos diz aonde você não vai querer estar. E considerando que a concorrência ela é muito grande no que diz respeito ao conhecimento, você tem pessoas que fazem um mestrado ali, um doutorado ali, faz um curso ali, outro curso ali, e às vezes o teu poder aquisitivo acaba limitando a tua capacidade de pagar um estudo ou de aprender, ou até mesmo que você tenha a internet aí com tudo gratuito. Talvez a vida que você leva trabalhando 24 horas por dia acaba impedindo de você competir no mesmo nível. Então, se você não consegue, em função disso tudo ou de outras coisas, ter um vislumbre do seu futuro, então pense aonde você não quer estar. E aí a forma mais fácil de você alcançar esses resultados que humanamente você quer e que lá na frente você vai ver que é pouco ou que não fazia sentido nenhum,
Mas se você concentrar a tua vida espiritual em progredir na tua vida espiritual, logo os resultados que hoje, entre aspas, é o teu objetivo, eles serão alcançados. E quando esses resultados alcançar, você vai parar e vai pedir, cara, como eu alcancei esse resultado? Qual foi o gatilho? O que eu fiz para que tudo isso acontecesse? Você vai ver, cara, eu lembrei. Eu me ocupei com a minha vida espiritual. E o fruto disso tudo é tudo o que eu tenho. Aí você deixa de focar no espiritual definitivo, no material definitivamente, e foca só no espiritual e alcança a verdadeira felicidade. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer por que fui dar tanta importância a coisas temporárias. Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora da sua casa. Você irá para casa. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Quando você morrer, você não irá embora de sua casa, você irá para a sua casa. E aí chegou o fim do 6º capítulo do livro Uma Vida com um Propósito. E no finalzinho temos aí, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para reflexão é: o mundo não é o meu lar. O versículo para memorizar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Agora a pergunta para meditar. Tenta escrever essas perguntas para meditar e lê ela algumas vezes ao dia. Inconscientemente, o teu subconsciente vai começar a buscar resposta para isso. E quando você menos esperar, vai surgir assim em você, que nem o exemplo lá do Thomas Edison, né? Que surge uma lâmpada em volta da cabeça. Tem um desenho que eu vi há muito tempo, que surgiu uma lâmpada em cima dele e era a ideia da lâmpada. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento? E aí, esse é o fim. Então, se você não consegue ter uma perspectiva clara do seu futuro espiritual, considerando que, uma vez que você se aplique a ele, todas as outras coisas irá convergir para a sua prosperidade. Foque aonde você não quer estar. Eu não quero estar morando nesse lugar, eu não quero estar vivendo dessa forma, eu não quero ser tratado desse jeito, e eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Aí você começa a focar no que você não quer. Logo, o teu cérebro começa a fazer o caminho oposto do destino que você estava indo. E aí, quando esses resultados começarem a acontecer, você vai conseguir concentrar com mais tranquilidade, com mais facilidade no que realmente importa, que é o teu propósito para com Deus e o porquê que você está aqui nessa terra. Capite? Um grande abraço e até amanhã para nós lermos o 7º capítulo, que diz: A Razão de Tudo. Um grande abraço e fique com Deus.